Abra sua Bíblia já em Efésios 4. Nós vamos dar prosseguimento à lição de domingo próximo passado, que nós encerramos aqui porque tínhamos uma reunião, e hoje eu vou encerrar também mais cedo, para nós termos uma reunião com os obreiros, a respeito da escala de oração, que vai ser retomada a partir de amanhã, graças a Deus. Efésios 4, por favor. Glória a Jesus. Encontramos? Então vamos lá. Lição de número... Você abriu sua revista? Não esquecer, né? Lição de número 16. Abra sua revista juntamente. O tema da nossa lição de hoje. 1, 2, 3. Crescimento da igreja evangélica. Vamos lá, Efésios 4, vamos ler alguns versículos. Agora vamos a partir do 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, olha o propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, querendo que os santos amadurecessem e fossem aperfeiçoados. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Faz o quê? O aumento. Faz o quê? Glória a Deus. Senhor, seja conosco, tome assento. Bem-vinda a pastora Cislene, a primeira vez que vem na escola bíblica, né, como membro do corpo. Não estou vendo a pastora, meu Deus do céu, cadê? Ali, primeira vez, e ela é bem-vinda, agora já está congregando conosco. Que Deus abençoe. Que diremos a ela? Seja bem-vinda à família conosco. Jesus te ama. Glória a Deus. Rafael, que estava sumido pelo United States of America. Deus abençoe também. Irmão Wellington, que sempre viaja, né? Que Deus abençoe também. Deus abençoe a todos. O Edson, né? Está ali o Edson, que sempre viaja, não para. Né, irmã Chile? Vou ter que amarrar o pé dele, né? Vamos ver esse negócio. Chamar o irmão Vilmar Miranda para ajudar nós. Mãozinha dele, ó. Né? Deus abençoe.
Então, meus irmãos, vamos falar do crescimento da igreja e vamos continuar, se bem que nós não fomos muito longe, né? A partir da evangelização aí, que nós chegamos na lição passada. Mas o que nós devemos entender já de início é que a igreja, ela foi feita para crescer. Essa leitura ela é tão clara, não é? Deus dá dons, Deus dá dons ministeriais para edificar a igreja, para que a igreja tenha dons, e agora um ao outro ajude, um ao outro edifique, e a igreja cresça. Então todos nós temos um ministério, de acordo com esta passagem bíblica. Tem ministérios de lideranças, mas temos o ministério de servir uns aos outros. Temos o ministério de ajudar uns aos outros, de nos ligar uns nos outros, para que o corpo tenha crescimento. E é interessante também lembrar, desde já, que o inimigo ele faz a obra inversa daquilo que Deus está nos dando aqui. O inimigo quer separar os membros. O inimigo quer entristecer os membros entre si. O inimigo quer causar confusão, contenda, divisão. Aqui ele está dizendo para que não sejamos mais meninos, levados por roda de vento de doutrinas. E aí lá na igreja para Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, não posso pregar mais coisa forte para vocês, porque vocês ainda são meninos. Então a igreja tem que crescer. Por que eles são meninos? Porque há contenda entre vocês. Por que eles são meninos? Porque diz um que é de Paulo, outro diz que é de Pedro, outro que diz que é de Apolo, outro que diz que é de Cristo. Vocês não são de ninguém desse jeito. Porque nós, quando somos de Cristo, nós somos ovelhas de todos. Todos que são do Senhor. Entende? Eu digo, né, do ponto de vista de Paulo escrevendo aos Coríntios. Por quê? Porque estas pessoas que ele cita são líderes credenciados pelo céu. Mas só que um gostava do Apolo, ou seja, gostava do Apolo, não aprovava o Paulo. E o Paulo falou, eu batizei algum de vocês? Eu batizei só esse, aquele e aquele outro. Vocês são de Cristo. Por acaso algum de nós morremos por vocês na cruz? Que coisa é essa? Por que essa carnalidade? Mas aí o diabo, ele quer fazer a mesma coisa que estava fazendo na igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas não tinha todo o fruto. Então nós temos que ficar alertas. Irmãos, eu quero chegar no céu e eu quero ouvir de Jesus, servo bom e fiel. Não é por ganância, não é por vaidade, nada disso. É porque se ele disser isso, é porque eu fiz alguma coisa. Então nós não podemos deixar o inimigo nos dividir. Sabe de uma coisa? Sabe aquele irmão que você às vezes pensa alguma coisa que não é certo pensar? Se ele morresse aqui num caixão, a gente ia chorar. Mas quando está vivo, fica arrumando encrenca. Vira para o seu irmão e diz, para de arrumar encrenca, irmão. Agora, se esse irmão virar para você, quem falou que só está arrumando encrenca? Já está arrumando encrenca. Não faz isso. Nós somos chamados para o crescimento da igreja. Deus abençoe a irmã Tayla, mais o esposo ali também. Deus abençoe vocês, viu? Muito bem-vindos. Então, irmãos, qual que é a visão de Deus com a igreja? Meus filhinhos, se unam num só corpo, num só espírito, numa só fé, tendo um só Senhor, uma só doutrina. Eu vou ser Deus em todos vocês. Meu Deus, essa passagem que nós lemos de 4 a seguir, elas têm as 7 unidades elementares do cristianismo. As 7 unidades, ou seja, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Nós temos que aprender a viver nessa unidade, meus irmãos. Chega de sermos crianças. Chega de ficar... Irmão, quem aqui tem família?
Quem não levantar a mão tem a si mesmo, viu? Porque você nasceu de um pai e de uma mãe. Tem gente que não gosta de levantar a mão de jeito nenhum, né? Mas você tem. Então, quem que aqui que a família nunca deu uma confusãozinha? A família da Neila nunca deu uma confusãozinha? Tem certeza que deu. Tem certeza. Tem momento que você fecha a cara para não brigar. Confusão. Por quê? Porque nós somos pessoas que temos cabeça, uma cabeça, cada um de nós. Cada um de nós, para você entender, é uma cultura diferente. Ou não? O seu mundo é diferente. Para você deixar entrar pessoas aí, você vai ter que ceder. Na família de Jesus teve confusão? Sim ou não? Quem que era Jesus? O perfeito. Está aí fora sua mãe e seus irmãos. Quem são minha mãe, meus irmãos? Jesus, acabou o vinho, mulher, aqui tenho eu contigo. Mas Jesus estava sendo correto? Estava, a família não. Os irmãos de Jesus, alguns se converteram depois da morte de Jesus. Jesus era perfeito, teve confusão lá. Porque se nós não aprendermos a ceder espaços, ninguém entra na nossa vida. E eu estou falando no bom sentido, ok? Porque, vamos lá, o Paulo teve que ceder espaço para que a irmã ela entrasse, ou não? Ou você continuou sendo o mesmo homem? Ou não teve que mudar para se adaptar? Essa é a questão. E isso acontece na igreja, a gente tem que mudar para se adaptar. Mas aí a gente quer, às vezes, que as pessoas sejam como nós temos a nossa cultura. Que elas vivam segundo o nosso propósito. Irmão, quem muda pessoas é Deus. Você não muda pessoas, você ajuda, se aconselha, mas em amor. Para o melhor, para o bem daquela pessoa. Diga comigo, não existe amor sem correção. Toda vez que você achar um verdadeiro amor, você vai achar alguém que te corrija. Primeiro, verdadeiro amor incomparável. Qual o nome dele? Jesus. Deus é? Jesus é? Porque ele é Deus. Então, o Jesus chega para o jovem rico, que diz que vive os mandamentos desde criança, e quando ele diz que vive, o texto diz em 10, 17 a 22 de Marcos, que Jesus o amou. Logo depois do amor vem o quê? Falta-te uma coisa só, a correção. Então, por quê? Porque o amor nos aperfeiçoa. O amor nos amadurece, o amor nos ajuda. Por isso que o amor cobra. Se não tem cobrança, não tem amor, não tem preocupação. Então você que está sendo muito cobrado, saiba que está sendo muito. Diga, oh, graças a Deus. Entendeu ou não? Quem entendeu aí? Então, nós temos que aprender a suportar, não deixar o inimigo entrar, viver em unidade, para que pessoas sejam beneficiadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E o diabo sabe disso. Aí fica criando divisões. O problema da igreja de Corinto eram divisões. E aí o departamento das senhoras acha ruim com o departamento de varões, o departamento de varões acha ruim com o departamento de mocidade, que acha ruim com o departamento infantil, que acha ruim com o departamento de missões, porque acha ruim e nós estamos trabalhando para a mesma coisa. Hoje o cantina de quem? Nós vamos ajudar a cantina do fulano de tal. Ah, mas não é do nosso departamento. Como assim? É da igreja do Senhor.
Departamentos é uma maneira de organizar, mas é a igreja que funciona. Nossa, vamos gastar o nosso dinheiro, porque nós chegamos no final do ano com dinheiro, vamos gastar. Vamos... E aí, quem está pensando no corpo de Cristo? Vamos passar o nosso caixa com dinheiro para o próximo departamento. É por isso que aqui a gente faz diferente. Trabalha para a obra, o dinheiro vai ser gasto na obra. Não, mas eu vou na pizzaria, nós vamos usar o dinheiro para comprar a pizza. E quando é lá no mundo, todo mundo divide. Quando é para a igreja, tem que ser o dinheiro da igreja para pagar a pizza. Tá certo? Pois eu não penso assim. Não é? Quando nós trabalhamos para a casa de Deus, é para a obra de Deus. Por isso que aqui nós temos os caixas todos separados. O que é de missões é de missões, o que é disso é disso, o que é daquilo é daquilo, o que é da igreja é da igreja. Faltando lá assim, tira o caixa daqui, vai trabalhar para suprir aquilo que está faltando lá. Porque nós funcionamos sem bagunçar, sem misturar. Entende isso ou não? Então a igreja precisa crescer. E agora eu vou falar de novo, eu estou com essa mania ultimamente, mas não estou nem aí. Vira para o seu irmão e diga: você tem ajudado essa igreja a crescer? Diga: você tem trabalhado ou atrapalhado? Se fechou a cara, eu já sei a resposta. E aí, meus irmãos, nós vamos mudar a nossa forma. Lembra daquela primeira mensagem do nosso projeto de vida? Começa a produzir para você ver se Deus não vai cuidar. A videira tem que produzir fruto e mais fruto ainda. E Deus cuidando da videira, dizendo: pede o que quiserdes e vos será feito. Olha aí, meus irmãos. Está gostando da lição? Diga: eu trabalho para o crescimento da igreja do Senhor na terra. Imaginem-se 55 milhões que estimam que nós temos de crentes, 55 a 60 milhões no Brasil, entendessem só o que nós falamos até aqui. Precisaria de evangelizar o Brasil? Claro que não. Nós temos que deixar Deus nos tomar pelo Espírito Santo. E escute isso que eu vou falar e tenha uma mente limpa para entender. Não aceitar nada que nos tome de produzir para Deus. Essa vida vai passar. Nós não levaremos nada deste lugar a não ser a nossa história, o nosso histórico de obras que fizemos para a eternidade. Quando isso aqui passar e nós chegarmos lá e olharmos para o que foi aqui, foi um sopro, porque lá não terá fim. E agora me convençam que eu tenho que trabalhar aqui primeiro para mim do que para Deus. Me convençam, não tem como. Pastor, eu tenho 300 anos, mas eu já vivi muito. E lá não tem fim. O que são 300 anos diante da eternidade? Trabalhemos pelos céus. Trabalhadores do Evangelho, trabalhemos pelos céus. Vamos ter a unidade para isto. Que o Senhor olhe para nós e nos ache fazendo. Contribuindo, ajudando. Se não trabalha, não atrapalha pelo menos, né? Eu arrumei a quarta posição das missões, né? Fazer missão é com contribuição, fazer missão é com oração, fazer missão é indo,
e fazer missão é não atrapalhando, porque o que tem de gente para atrapalhar a missão, não é? Vai fazer alguma coisa para quê? Vai evangelizar? Para que você vai evangelizar? Para encher a igreja para o pastor? Para que você vai fazer isso? Por causa daquilo, são as pessoas que atrapalham, não entendem a palavra de Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Lembra do hino? Eu quero trabalhar para meu Senhor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha. É o que a igreja fazia. Como a igreja cresceu quando as pessoas assim faziam. Hoje nós temos um crescimento muito mais de pessoas para terem um coaching, terem uma forma melhor de vida, do que para trabalhar para o reino do Senhor. E que forma nós crescemos? 3 métodos bíblicos de crescimento da igreja. Primeiro, a evangelização. O evangelho, evangelion, quer dizer boas novas dos céus. Não é da terra. É algo que Jesus trouxe a nós. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E de pregar as palavras que vos tenho falado. É o evangelho do Cristo e não das pessoas. Quando nós evangelizamos, irmãos, nós conseguimos começar essa produção, este trabalho. Prestem atenção, deixa para conversar depois, irmãos. Atos 5:42, abram aí. Por favor, veio para a igreja, preocupa em aprender o que nós temos para aprender aqui. Tá bom? Quem concorda? Atos 5:42. Vamos ler. Marcos 16:15 já é conhecido. Ide por todo mundo, anunciar meu evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É a palavra de ordem para a igreja. Ide. Capítulo 5 de Atos. Olha o versículo 14 primeiro. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Cada vez mais. Olha que interessante o 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Eles estavam tão unidos na fé que eles criam que Deus fazia milagres das diversas formas. Versículo 42, é o último. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. As reuniões das casas não era para fofocar, para falar de governo, para falar disso ou daquilo. Não, era para ensinar a palavra e anunciar o Salvador Jesus. Eles estavam ocupados em todo o tempo com aquilo que é a chamada da igreja. Vocês estão entendendo? E essa igreja, ela era cheia do poder do Espírito Santo. Estão prestando atenção? Ela era cheia do poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber poder e serão. Vocês receberão poder e serão.
Quando o poder enche nós nos tornamos, não tem como. Se não tem poder, você não se torna. Então, quem não está fazendo é porque não tem o poder do Espírito. Mas Jesus ensinou, vão para o cenáculo e busquem até que recebam. Jesus ensinou a igreja, Ronaldo, dá uma abertura aí e põe as ararinhas para passear um pouquinho, para ver se elas arrumam comida. Mas em outra árvore. Jesus ensinou o quê? Ensinou que nós temos que buscar para ter e permanecer para ter. Permaneçam no cenáculo até que do alto. Tem um até. Irmãos, antes de você querer ganhar almas, antes de você querer fazer alguma coisa para Deus, antes de você querer corrigir a igreja, antes de você querer dizer que isso não pode, que aquilo pode, primeiro seja cheio do poder do Espírito Santo. Primeiro seja tomado pelo Espírito de Deus, senão você será uma farsa, uma vergonha. Primeiro tem que receber poder, porque esse poder me dá poder para ser testemunha, ou seja, marturel no grego, aquela palavra testemunha, que vem de martúria, de martírio, de morrer anunciando, e não negar. Então, é aquele pregador, aquela pregadora, aquele membro do corpo, que decidiu ir até o fim. E ele vai, os discípulos foram, porque receberam poder. Então essa igreja, ela tinha o poder do Espírito Santo. Então quando as pessoas vinham para a igreja, elas viam Deus presente, viam entre aspas, porque a glória estava ali, porque as maravilhas estavam ali. Porque as mensagens eram doutrinas não de homens, mas doutrinas vindas dos céus. Por isso que aquele povo tinha coragem de vender tudo e colocar aos pés dos apóstolos. Escutem, por favor, a igreja vendia, não vou pedir para ninguém trazer aqui oferta e colocar no pé do altar não, pode ficar tranquilo. A igreja vendia tudo e colocava aos pés dos apóstolos, não para ter 100 vezes mais. Elas faziam isso para dividir com quem precisa. Não tinha proposta, traz 100 porque meu Deus vai te dar 1000. Sai para lá. É uma forma às vezes de induzir. Irmão, escute aqui que eu vou falar com toda franqueza. Todo crente fiel é dizimista e ofertante. Ponto. Mas ninguém jamais deve trabalhar com a mente, com o psicológico das pessoas, dizendo, traga isso porque você vai ganhar aquilo. E cuidado, porque as coisas que a gente faz para Deus têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo. Amém? Agora, essas pessoas, e Deus não está pedindo para a gente vender tudo que tem e trazer para a igreja agora não, irmãos. Aqui era um momento da igreja. Tem gente que não aceita a doutrina do dízimo, então aceita a doutrina da igreja primitiva. Vende tudo que tem e traga. Não, pastor, vou ficar só com o dízimo mesmo. Ah, então tá. Esse povo, eles não tinham o pensamento que a igreja de hoje tem, de ganhar em troca. O pensamento dessa igreja aqui era de dar. Por isso que Atos dizia, 20:35, diz que mais bem-aventurada coisa é... E o contexto está falando de enfermidade, de enfermos, de cura. Então, mas é verdade, quando você dá alguma coisa, você tem muito mais alegria do que quando recebe. Você se sente no ar. Nossa, eu fui ali, numa casa, uma irmã estava enferma, eu orei, Jesus curou ela. E aquela irmã ficou tão feliz, aí você emociona, você chora e quer ir na próxima casa, para que Deus te use com a próxima pessoa.
E você fica tão feliz que parece que você ganhou um dinheiraço. Mas na verdade você ganhou o privilégio de ser membro em ação pelo nosso Senhor Jesus. Quem já teve essa experiência? Não é gostoso? A gente não sai assim, parece que andando nas nuvens. Porque você fez algo que realmente refletiu, ecoou lá na eternidade. Então, prestando atenção, trabalhadores. Essa parte aqui é mais importante, por favor. Nós estamos falando do crescimento da igreja. Tudo eles tinham em comum. Então, tudo que a gente faz, irmão, põe isso na sua cabeça. Talvez amanhã você vai ser presidente de um ministério. Quem sabe amanhã você vai ser um grande missionário que envolve muitas, milhões de almas. Quem sabe, eu não sei, Deus sabe. Mas entenda, você não está trabalhando para você. Você sempre será um funcionário do céu. Então, cada coisa que se faz é para o reino, ou seja, é para a igreja. Para a igreja. Quando Jesus me tirar daqui e me levar para algum lugar, quando Jesus fizer isso, aí eu vou falar assim: olha, então eu quero levar a igreja. Nós não estamos fazendo a obra para Lindomar e nem para Francisco primeiro. A obra é de Deus. A obra continua onde ela está. Pessoas vêm e vão. Mas o que eu fiz, se fiz, vai ficar lá registrado no céu. Então eu estou trabalhando para a igreja. Eu sou funcionário da igreja. Não sou funcionário dos membros. Sou servo dos membros, como os membros são servos meus. Por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que pensa que a igreja trabalha para ele. Manda a van aqui me buscar. Nesse mês eu quero que manda 3 cestas básicas, viu? Não, nós somos servos, 1, 2. Não sobra para ninguém. E Jesus disse: eu vim para... Se ele veio, imagina nós. Estão entendendo? Então, irmãos, a ordem de Jesus foi para que saíssemos pelo mundo afora anunciando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí que vem a grande pergunta e o grande questionamento de Romanos 10, de 10 a 15. Como ouvirão? Será que a igreja de hoje está pregando o Cristo Salvador e o arrependimento? Ou ela está pregando o beneficiamento? Entrar em Jesus é a partir do arrependimento. Ter Jesus é a partir do arrependimento. Ter o perdão dos pecados é a partir do arrependimento. Conversão é a partir do arrependimento. Nascer de novo é a partir do arrependimento. Vamos achar aqui Lucas 24, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 24. Glória a Jesus. Diga: Ele está no meio de nós. Aleluia. 24. Aleluia. Vamos ler 45. Jesus aqui está ressurreto. Ele se apresenta aos seus discípulos e diz, o texto 45: então abriu-lhes o entendimento
para compreenderem as... Para que Jesus abriu o entendimento dos discípulos? Para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome... O que é para nós pregarmos no nome de Jesus? O arrependimento e a remissão dos pecados. Onde? Em todas as nações, começando por Jerusalém. Então o que a igreja anuncia? O arrependimento. A igreja não anuncia as benécias do reino. Ela anuncia o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Tem um livro que eu estou tentando lembrar o nome dele, mas ainda não me lembrei. O Grande Segredo do Inferno, parece. Não estou lembrado. Ray, não sei o quê. Depois eu me lembro. Nesse livro ele fala e defende que nós temos que primeiro anunciar a condenação, a realidade da pessoa sem Deus, e fazê-la entender que ela está condenada, e agora anunciar o escape. Arrependei-vos e Jesus te lava, te limpa, te sara, te salva, te unge, te enche. O problema nosso é que às vezes nós dizemos que para que anunciar essas coisas se o povo já está sofrido? Irmão, o povo está sofrido por causa dos erros. Se eu cerrar os céus, se a chuva não vier, se a praga vier, se os males vierem sobre a terra, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, quando Deus cerra, é porque o povo está errado. O povo tem que descobrir que está errado, para se colocar da maneira certa, para que Deus tenha liberdade de abençoar. Amém? E nenhuma bênção compensa a perca do céu. Vocês concordam? Então, como ouvirão se não há quem pregue? E pregar o quê? A verdade, a palavra. A verdade, irmãos, não fere ninguém. Diga isso. Sara. A verdade, às vezes, faz você ficar falando besteira. Para que isso? Não precisava disso. Mas aí você vai deitar e a consciência prega. Mas você não está errado? Mas você não fez aquilo? Mas você não fez isso? Então, eu tenho que mudar. Aí daí, próximo culto já vem mais humilde. Né, Giliade? Né, Giliade? Esse pastor é doido. Deus me livre, não volto nessa igreja nunca. Hoje é obreiro da igreja que ele não ia voltar. Porque a verdade, ela nos afronta e confronta. Porque a gente não quer mudar esse mundinho nosso. E a verdade veio justamente para entrar nele e mudar. Mas quando a gente vai ouvindo a palavra vai produzindo a fé, vai revelando o que precisa revelar, porque a palavra é como uma espada. Discerne pensamentos, sentimentos, desnuda o ser humano. A palavra é uma espada que vai tirando tudo que precisa tirar do ser humano e vai entrando como um martelo que esmiuça a penha. Aí ela vai desbancando a pessoa. Daqui um pouco ela diz: eu preciso urgentemente de Deus. E Deus vem, lava, limpa, restaura
enche do Espírito, faz pronto. Quem já passou por isso? Aí tem gente que não quer saber da verdade e fica falando, aquela igreja lá é de fanático. O que eu falei até aqui que não é bíblico? Alguém levante aí e fale. Mas a pessoa que não quer mudar de vida, quer se afastar da palavra. É aquele negócio, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Irmãos, imaginemos nós que, se Paulo fosse nosso pastor, será que nós suportaríamos esse pastor? Vai ler a doutrina paulina. Ainda mais para as mulheres. Mulheres, dê glória a Deus. Eu quero que as mulheres fiquem caladas. Por que ele falou isso lá para uma igreja? Porque estava acontecendo coisas ruins a partir das mulheres daquela igreja. Aí o Paulo ia chegar e falar assim, ninguém fala aqui mais no templo, nenhuma mulher. Não faz pergunta, faça pergunta para o seu marido lá em casa. Aí as irmãs, esse pastor tem que sair daqui. Irmã, vamos fazer um chá na casa da fofoqueira A? Vamos. Irmã, nós estamos aqui porque a senhora vai nos orientar. É o seguinte, vamos fazer uma abaixo-assinada. Esse Paulo não pode ficar aqui. Eu ouvi falar de um tal de Apolo. Apolo é a pessoa para nós aqui, que ele é mais. Aí o Paulo recebeu um abaixo-assinado e vai embora e chamou o Apolo. Aí o Apolo grita, o Apolo é fervoroso, manda o povo orar, manda o povo não sei o quê. Irmã, nós temos que tirar o Apolo também. Vamos chamar o Pedro. Fiquei sabendo que o Pedro, aí chama o Pedro. Aí o Pedro, vocês têm que sair dessa vã maneira de viver. A Bíblia diz que o Senhor disse, sede santo como eu, vosso Deus, sou santo. Vocês têm que expulsar os falsos profetas do meio de vós, porque eles viriam e infiltrariam no meio de vós. Irmão, nós temos que tirar o Pedro. Mas não vai ficar com quem? Por isso que a palavra é convertei-vos. Aí chega uma irmã que não é fofoqueira e diz assim, irmãs, eu quero uma reunião na minha casa. Aí tá. E ela jejuou 3 dias, porque o negócio era feio. Estou inventando história. Aí chama as irmãs, 3 dias de jejum. Ela disse, irmãs, Deus me deu uma palavra para nós. Diga, irmã, diga, profeta de Deus. Deus mandou nós mudar de vida. E aceitar esses homens de Deus que têm padecido para nos trazer verdades que muitas vezes nós rejeitamos. E Deus me disse que se nós aceitarmos a palavra, Ele vai nos perdoar, nos lavar, nos transformar, nos encher do Espírito Santo e vai dar crescimento para a igreja. Gostou da aplicação A igreja precisa pregar o verdadeiro evangelho. Aí ouvirão, converterão e virão. Sabe quando a igreja é a igreja de fanáticos? Quando para mim a verdade é exagerada, a verdade bíblica. O que nós temos de igreja hoje, sem compromisso com Deus, bagunçando tudo. Quem aqui já foi do mundão? Não tem umas igrejas que parecem as boates que nós frequentamos? Verdade, sim ou não? Qual o propósito? Deixa eu te falar uma coisa. João Batista pregava duro na sua época, do ponto de vista do que nós estamos falando aqui? Sim. Na verdade, era verdade. Mas do ponto de vista que estamos falando, sim. Ia uma multidão ouvir João Batista. Saía do conforto da cidade de Jerusalém, das sinagogas que eram confortáveis. Quem já foi lá em Israel viu lá, tudo organizadinho, arrumadinho. Né? Lembra lá de Cafarnaum? E aí, iam lá para o deserto, e quem já foi lá lembra que se parar de tomar água morre com 2 quilômetros de andar no deserto. Né? O pessoal já foi, Carol, Edson, Cleomar Mansônia, quem mais foi que está aqui?
Quem mais? Biazinha, né? Então, quando esse povo sai do conforto da cidade e vai para o meio do deserto para ouvir uma mensagem daquela: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Contentai com vossos soldados, pare de roubar dos outros. E o povo ia lá, uma multidão. Sabe por quê? Porque não estava João falando, era a voz do que clama no deserto. João era simplesmente aquele que se deixava usar. Ele era a voz do que clama. Quem estava no deserto? Deus estava no deserto, porque ele havia sido expulso do templo lá em Malaquias. Então, quando João prega, é Deus falando. Quando Deus fala, ele atrai as pessoas para ouvir, seja onde for. Não precisamos atrair pessoas pelo entretenimento. Não precisamos atrair pessoas pelas luzes, pelos jogos de luz e as fumaças de gelo. É onde Deus está falando que Ele vai levar pessoas para ouvir. E ouvindo aqui, nós vamos evangelizar onde Ele nos levar, fora das quatro paredes. Diga: evangelização. Evangelizar é dar à humanidade a oportunidade de aceitar Jesus e servi-lo com alegria. Pronto. Outra forma, nós estamos falando de 3 métodos bíblicos para o crescimento da igreja. Outra forma, a nutrição cristã. A igreja precisa crescer na fé em Jesus, na oração, na leitura da Bíblia, na adoração, no testemunho cristão. Nós temos que crescer do ponto de vista espiritual. Sabe, as pessoas que estão fracas é porque abandonaram fundamentos como estes, colunas como estas. Sem oração, sem poder. Sem poder, sem ser testemunha, acabou. Oração, jejum, santificação, leitura da palavra. Vocês viram o vídeo lá que eu repostei? Leitura, só de ler a palavra com o coração sincero, nós somos mudados, transformados. Quando nós temos, assim, irmãos, tem tanta coisa hoje, né? Não é ter essas coisas como regras, não. Se eu fizer isso, então eu resolvo, então eu vou começar hoje. Então resolvo como assim? Não, nós fazemos para termos intimidade com o Senhor. Nós fazemos para nos tornarmos mais de Deus. Nós fazemos para cada dia ser mais cheios da presença de Deus, da vida de Deus em nós. A partir da vida de Deus em nós é que as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. É por isso que cada um tem sua história e Deus dá as suas coisas. O ruim é vir para a igreja para nunca prestar atenção e não fazer o que nós estamos falando aqui, né, irmão? Aí é ruim, não é? Quem está aqui para aprender? Estamos aqui para isso. E aí, irmãos, isso nutre a pessoa, faz a pessoa forte, te dá uma consciência forte. Não, eu estou com o Senhor está comigo. Se você não está fazendo, já viu aquele negócio que você começa a adorar dizendo, aí tem aquela acusação na mente? Não é? Ah, mas você fez tal coisa. Levanta ou não levanta a mão? Faço ou não faço? A consciência está acusando. É por isso que existe a confissão. A confissão que você está fazendo com uma pessoa que está liderando a sua vida para o Senhor, você está se aliviando, se lavando, se limpando. E aí você já sai assim, eita glória, agora resolvi. Aí no outro curso você já chega e, oh glória a Deus, aleluia Senhor. Se vier qualquer coisa, não, já resolvi o problema. É assim ou não? Então, irmãos, Deus deixou para nós os meios de sermos abençoados.
O problema é desprezar os meios. Então, a nutrição. Outra coisa, irmãos, do crescimento da igreja, de métodos. O serviço. Deus nos colocou no corpo de Cristo, a sua igreja, para servirmos uns aos outros e assim cooperarmos mutuamente para a edificação da igreja. O que é mutuamente? Eu para você, você para mim, e nós vamos crescendo. Você para o irmão, o irmão para você, e nós vamos crescendo. Você vai vencer, minha irmã. Eu vou orar por você. Deus vai te ajudar. Você vai vencer, você vai passar por isso. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus vai abrir essa porta em nome de Jesus Cristo. Mas como assim? Eu vou te ajudar, nós vamos orar. Vamos orar. Vou te ligar 3 da manhã e nós vamos orar meia hora por essa questão sua assim. Deus vai ouvir do céu. Um ao outro, ajudando mutuamente. Então, por isso que Efésios 4, 12 e 16, está escrito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aqui está falando de amadurecimento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ok? E vocês já notaram que servir a Deus são a partir de coisas simples? Não tem complicação? Segundo, o que nós vamos tratar agora? Os níveis. Não há como sustentar à luz da Bíblia certos ensinos que têm entrado em nossas igrejas no afã de ver a igreja crescendo. Eu não vou falar de púlpito aqui o nome, mas Deus já me falou de uma grande igreja evangélica, que é chamada de evangélica, que de fato não é seita. Deus falou, é seita. Mas tem métodos de crescimento. E está crescendo. E aí? Irmãos, escutem bem. Você pode não gostar dessa igreja, procure outra se não gostar. Mas a gente cresce pela palavra. Se a palavra não te der crescimento, você não está crescendo em Deus, você está sendo inchado em Deus. O corpo tem que crescer. Não, vamos fazer isso que dá certo. Dá certo, mas é certo? Porque o crente não faz o que dá certo, o crente faz o que é certo. Não, mas nós fizemos, irmão, um bailão num prostíbulo. E aí nós interrompemos o baile, não sei o quê. É certo. Tem que saber, porque se Deus mandar fazer, nós vamos fazer e pronto. Mais uma vez, 2 vezes. Agora, todo dia você vai para o prostíbulo para fazer baile. Quem que é mais prudente? Os filhos das trevas ou os filhos da luz? É por isso que, para fazer parte do bom samaritano, dos irmãos invisíveis, tem que ser pessoas que já foram ganhas por Cristo e estão de fato arraigadas em Cristo. Porque senão vai fazer parte lá do meio. Nós já tivemos pessoas que fizeram parte que está aí na cachaça. Já tem tempo, tem anos. E aí? Nós temos que fazer o que é certo, no tempo certo, da maneira certa, porque nós estamos falando do Evangelho do Senhor Jesus e da vontade dEle. O maior problema de Deus hoje, e Deus tem problemas, porque nos deu livre-arbítrio, mas Ele fez assim porque não queria ninguém mecânico servindo a Ele. Mas o problema de Deus é não ter a liberdade de dirigir os obreiros que tem, as obreiras que tem e a igreja que tem. Já viu o tanto de desculpa que a gente dá para Deus? Você vai fazer parte do grupo de visita. Mas eu não posso por quê? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não dá para fazer o quê, papá? Você tem que ser... Não, o meu serviço não me dá. Irmãos, se eu fosse um camarada que trabalhasse e me tirasse da igreja, eu ia revoltar diante de Deus, dizendo, não quero, eu quero que o Senhor
fecha essa porta me dando uma nova que eu quero estar na igreja. E eu duvido se Deus não vai ouvir uma oração dessa. Nós temos um ministério. Para o céu vale muito mais almas do que salários. Porque salários vão passar. Mas almas não. E Deus dá salário por causa de almas. Entendeu ou não? É difícil entender. Nesse século 21 é difícil entender essas coisas. É por isso que os discípulos deixaram. E não sabia o que ia acontecer não, Abner. Deixaram tudo e Jesus falou, mas é difícil entrar um rico no reino do céu. Aí o Pedro falou, e nós que deixamos tudo? O que acontece com nós? Eu não sabia o que ia acontecer não. E nós que deixamos tudo, Senhor? Aí Jesus olhou para o Pedro, para os irmãos, disse, ninguém há. Olha a primeira frase. Ninguém há que tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida. E no porvir a vida eterna. Mas qual é a forma de deixar tudo? Para ganhar o salário da igreja? Para que Deus mande mais 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais do que deixou? Não, é deixar sem expectativa de ter alguma coisa. Não é isso que o texto ensina? Sim ou não? Está gostando da lição de hoje? Quem está dormindo, diga amém. Só 2 pessoas. Acorda em nome de Jesus. Acorda. O cordão, irmão, pastor Raimundo achou bom agora. Quem está dormindo, diga amém. Só 2, de novo. Quem está acordado, diga, ô glória! Já viu que o pentecostal vai no rumo, né? Vai no rumo, diga pentecostal, vai no rumo. Eu estava pregando em Joviânia, Goiás. Eu já falei para vocês aqui. E eu falava, eles nem esperavam terminar a frase. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu falei, esse trem não está certo não. Aí eu falei, irmãos, e veio uma carreta, passou em cima da irmã. Glória a Deus. Falei, não, passou em cima da irmã. Ia ficar sem graça. É porque a igreja não pode ser uma igreja que não sabe, mas quando é para glorificar a Deus, vamos. E eu sei que as irmãs foram no rumo, mas fica tranquilo que isso acontece. É pegadinha do pastor. E isso ajuda também pedagogicamente. Então, os níveis de crescimento da igreja. Nós não podemos crescer em número antes de querer crescer no espírito. Crescimento em números ou crescimento numérico tem que ser consequência primeiro do crescimento espiritual. Se nós primeiro crescermos em número, não saberemos ser igreja. É por isso que uma igreja séria, ela demanda mais tempo para crescer. Porque primeiro ela tem que ter estrutura. Vocês lembram quando nós estávamos ali, quantas vezes Deus falou conosco que precisavam acontecer coisas para virmos para cá? Sim ou não? Quem lembra? E não foi tudo que Deus fez? Quantas pessoas estavam conosco e não estão mais? No altar, por exemplo. Mas Deus não falou sobre tudo. Agora o errado é o pastor ou Deus que falou? Ou o errado, na verdade, é quem não entendeu? Vamos meditar? Deus usava Marisol, e o povo dizia, essa irmã é exagerada. Não sei para que isso. Nem tudo é de Deus aí não. Mas tudo, irmãos. Eu não me lembro aqui algo que Deus tenha usado a irmã Marisol que não aconteceu. Tem alguém aqui que lembra? Quem aqui concorda? E aí agora é o sistema do pastor? Ou é o sistema de Deus com a igreja? Acordemos para a realidade. A igreja crescia Aí que está o que nós temos anunciado há 50 mil anos nesse lugar.
Tem que crescer primeiro? Se a palavra não te domina, irmão, você não é de Deus, aí não adianta. Qual que é o nosso versículo eterno? 14, 23 de João. Quem me ama, guarda a minha palavra. E guarda lá é no sentido de prática. Guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. E eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Então não existe igreja sem palavra. A igreja é a igreja da palavra. A palavra e a igreja se confundem. Cristo e a palavra se confundem. Cristo é o Logos, Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus encarnado. Quem está entendendo de verdade, irmãos? Eu tenho que ficar perguntando isso. Então, qual que era o empenho da igreja primitiva? Estudar a palavra. O que os bereanos faziam? Quando ouvia alguém pregando, conferia na palavra se de fato o que estava sendo anunciado era Bíblia. Por quê? Porque eles eram convertidos e sabiam que a verdade estava na palavra. Se não é bíblico, não é de Deus. Por isso que a igreja não é guiada por vista, ela não é guiada pelo que vê, a igreja não é guiada por visões, a igreja não é guiada por profecias, se estas não estiverem embasadas na palavra. Isso chama maturidade. O irmão me revelou que eu não posso fazer parte de igreja nenhuma porque ninguém entende o mistério de Deus na minha vida. Eu entendo o mistério de Deus na sua vida. Você não consegue submeter a ninguém. Você não consegue ter pastor. Mas quer ser pastor. Quer ser pastora. Já viu? A pessoa não consegue. Missionária Rosa. A pessoa não consegue. Diz que ninguém entende porque é mistério. Mas quer abrir uma igreja para que todo mundo obedeça. Irmão, deixa Deus dirigir nós. Escute aqui uma coisa, faça-se pronto e quando chegar a hora Deus se dirige. Só isso, só isso. E quando Deus se dirigir para alguma coisa, você vai lembrar que foi ramo frutífero em certos lugares que agora poderá colher o que semeou. Entende ou não? Nós temos hoje muito mais pessoas para discordar do que para ajudar. E isso é uma coisa infernal, porque várias igrejas poderiam ter ganhado mais almas se todos ajudassem de fato. Quando alguém pensa que eu estou sendo sem educação, quando eu digo assim, não gostou dessa igreja, não concorda, procure outra igreja, mas lá obedeça aquele pastor, aquela pastora e ajude aquela igreja a crescer. Eu não estou sendo sem educação, não. Estou falando uma verdade. Porque a pior coisa que tem é alguém na igreja para atrapalhar. Aí eu já vou falar outra coisa que acontece, porque eu aprendi a fechar pontas. Aí chega a pessoa com cara de humildade, gatinho Shurek, aquele gatinho do Shurek. Pastor, eu vou sair dessa igreja porque eu não quero ser pedra de tropeço. Irmã, mas dá uma vontade. Se fosse meu filho, eu tivesse uma pinhola. Sabe por que você vai sair dessa igreja, irmão? Você não tem vergonha na cara. Porque se tivesse ouvido a palavra do jeito que precisava, você tinha dito, vou mudar de vida e vou ajudar a igreja do Senhor a crescer. Quando de fato a gente não quer ser pedra de tropeço, a gente se cura no lugar onde está. Gostou dessa ou não? Diga, eu amei, pastor. Sei não, hein? Sei não. Parece que falou bem engasgada aí. Aleluia. Então a igreja cresce na palavra, mas também na comunhão. Vamos orar segunda-feira, 22 horas. A igreja vinha, irmãos. Cada reunião de oração era reunião de glória.
Agora tem gente que vem orar, arruma um lugar bem arrumadinho assim. Tinha que ajeitar assim. Ai, 10 minutos, Jesus tem dó. Não vai resolver não, irmão. Venha e lute contra o sono. Lute para clamar a Deus. Clama a mim, aleluia. E ouvir-te-ei, aleluia. Eu vou te anunciar coisas grandes. O diabo quer impedir a igreja de orar. E Deus está dizendo, ore sem cessar. Já viu que as igrejas de hoje, fui pregar em Araguá, Paz, pastor Senivaldo, que conhece gente demais, falando. A maioria das igrejas hoje não ora mais. É uma coisa de doido. Perdeu os princípios bíblicos. Não é tradicionais não, viu? Bíblicos. Na verdade a igreja não é tradicional, a igreja é bíblica. É a palavra. E eu estava falando com um católico, apostólico romano, e ele falando, como que a Bíblia é interessante, né? Ela foi escrita há tanto tempo, a gente lê, parece que é para hoje. E amanhã a gente lê de novo a mesma passagem e fala outra coisa para a gente. Na mesma, pois é, eu falei, a Bíblia é viva. E daqui 2000 anos vai continuar a mesma história, porque é o livro de Deus. Se Jesus não voltar. Então, irmãos, essa igreja, ela tem que crescer na comunhão e nas orações. E na comunhão, irmão, eu vou falar pelo Espírito, hein? Eu estou anunciando pelo Espírito, agora eu vou falar pelo Espírito de Deus. Quando nós nos reunirmos como Deus quer, nas reuniões de oração, vai ter gente saindo no escuro aqui, achando cabeça e sabendo quem é, porque Deus vai conduzir dizendo, eis que te digo, faça assim, 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 essa é a sua resposta. É assim que Deus faz crescer. Por que as igrejas de antigamente Deus revelava pecado e as de hoje não revela? Quer dizer, até que revela, mas as pessoas não aceitam. Lembra? Eu já preguei em algumas igrejas que Deus ordenou um presbítero que estava em pecado de adultério, desce do altar agora. E ele desceu, em Capinópolis. Ele desceu, se humilhou, Deus curou ele. Mas hoje você vai falar de pecado, o povo, em vez de que está em pecado, em vez de consertar o pecado, eles brigam com você e ainda saem falando mal. Para você entender um pouco dos bastidores. Cheguei numa pessoa e disse assim, que na época, já tem anos, e por favor não use de revelações carnais, porque o Espírito Santo não é fofoqueiro. A pessoa chegou para mim e disse, irmã, a irmã está em pecado, a irmã tem que... Obreira. Não, estou não, pastor. A irmã não está em adultério, não. Não, estou não. Minha filha, mas... Não, o senhor está me acusando. Por que o senhor levanta contra mim assim? Eu já notei que o senhor implica comigo, que o senhor... Não, a senhora não está em pecado, não, irmã? Não, porque o senhor sempre... Aí fica aquela acusação. Eu falei, o que a senhora me fala do irmão fulano de tal? É que a irmã estava envolvida com ele. Em pecado de adultério. E obreiro e dizendo que eu estava perseguindo ela e que ela não estava em pecado. Confessou o pecado, aí foi forçado. Lembra por que eu falo que não adianta ficar... Lembra aqui? Essas coisas é bem chato, porque tem gente que confunde as coisas. Aí ainda saiu da igreja dizendo que estava sendo injustiçada. Pode uma obreira em adultério continuar sendo obreira? Me diga, por favor. E se não curar essa pessoa? E qual é a forma de cura? É desamor? Quando Paulo entregou uma pessoa para Satanás, é porque ele estava odiando?
nós temos que entender que a igreja é santa. E às vezes Deus revelando, a pessoa hoje não aceita. Mas a igreja que cresce na comunhão e na oração, ela vai se santificando. E Deus vai zelando da igreja de uma maneira mais especial. Porque ela está na palavra, ela está na comunhão, ela está na oração. E cada vez que nós oramos e buscamos mais de Deus entra para nós, menos de nós, mais de Deus. Menos de nós, mais de Deus. Menos do profano, mais do santo. E isso não nos faz melhores do que ninguém, mas nos faz mais servos. E a alegria é nossa. E a igreja crescia fala aí, igreja. A igreja crescia Como que está a nossa vida de adoração? Adoração não é louvar. Louvar é elemento de adoração. Adoração é um estilo de vida. Eu vivo para a glória de Deus. Ninguém deu glória. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, se vos amardes uns aos outros, se derdes muitos frutos. Viver em adoração é viver para a glória de Deus. Então é amar uns aos outros, é perdoar uns aos outros, é produzir fruto, é sacrifício de louvor, 13:15 de Hebreus. Quando você chega na igreja e tudo está fechado, e você abre a boca e diz, Jesus merece, eu vou louvar a Ele, você está adorando. Está adorando. Amém? Alguém pode olhar para o céu e dar glória a Deus? Sirvamos ao Senhor como igreja. Sirvamos ao Senhor como igreja. Nós não somos membros de uma associação. Nós somos, antes de qualquer coisa, membros do corpo de Cristo Jesus. E não existe um membro neste corpo que não esteja vivo, fazendo o que lhe cabe fazer. Ok? Crescia em número, ou seja, se cresce na palavra, na comunhão, nas orações, na adoração, cresce em número. Aí é crescimento mesmo. Fora disso não é crescimento, é inchamento. Eu lembro que quando Deus me deu a primeira obra, ou me levantou para ser usado na primeira obra, o pastor Senivaldo disse assim, Zaca, tem trabalho que cresce de uma vez, mas outros não. Aí ele disse, eu prefiro os que crescem devagar, porque eles crescem com alicerce. E na minha vida foi assim. Sempre, lá na tarde da Bênção em Goiatuba, começamos com poucas pessoas. Depois tivemos que sair do lugar e ir para a sede, porque não cabia pessoas. Os cultos de quintas que iam em torno de 20 e poucas pessoas, né amor? Umas 20 e poucas pessoas, estava lotando agora com centenas de pessoas, porque Deus deu crescimento. Aí nós viemos para cá, quando Deus, resumindo, né, a Donep também, não tinha ninguém praticamente, depois Deus fez as obras. Aí nós viemos para cá, na tarde da bênção, que o pastor Francisco fazia, ele teve que sair, por direção de Deus, nós viemos, ao convite, Deus falou conosco, toda a história, e aí nós chegamos, tinha 14 pessoas, depois a igreja estava cheia novamente. É melhor o crescimento dessa forma. E nós chegamos aqui, tinha 22 membros, ficaram 18, porque 4 diz que o pastor era doido. O pastor está muito bravo. Ficaram 18. E Deus foi dando crescimento, tivemos que mudar lá para o Biscoito Cátia. Deus foi dando crescimento, tivemos que mudar para cá,
Deus foi dando crescimento e nós tivemos que mudar para cá. E Deus vai continuar dando crescimento, porque eu creio que é Ele que está dirigindo a casa de Deus. Ele que está dirigindo. E Ele está usando cada um de nós. Outras formas de crescimento da igreja. Crescimento por conversão. Existem várias formas de fazer uma igreja crescer, e dentre elas, algumas que o Senhor da igreja jamais recomendaria. É o que nós falamos das formas erradas. Mas há, entretanto, aquelas que são recomendáveis, pois são bíblicas. 3 delas. Primeiro, crescimento por conversão. Cremos que quando uma pessoa vem a Jesus, abrindo-lhe o coração, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, ela passa pela experiência do novo nascimento. Isto é, conversão. Pedro pregou aproximadamente 3.000 almas. Se converteram. E foi Jesus que fez isso. Foi Jesus. Usando o Pedro. Porque o Pedro, ele não tinha capacidade de fazer a pregação que ele fez neste exato momento. Mas ele foi tomado pelo Espírito e Deus convenceu as pessoas a chegarem nele e dizer: o que nós vamos fazer, Pedro? Nós queremos tudo aí que vocês falaram. Varões e irmãos, que faremos? E eles estavam compungidos. Ou seja, eles, no grego quer dizer, eles estavam tomados no seu interior de um desejo. Eles estavam desejosos de saber qual era o próximo passo. E ele disse: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vocês sejam batizados em nome do Senhor, e venha tempos de refrigério para as vossas almas. Essa é a obra. E aí, estes irmãos aceitaram o chamado de Pedro ao arrependimento, confessaram sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e foram acrescentados à comunhão da igreja. Esse é o caminho. Sim ou não? Esse é o caminho. Quem já batizou em águas aqui? Quem crer e for batizado será salvo. Mas esse crer e for batizado é um crer de quem vive para Deus. Ok? Aí vem o crescimento, que já falamos. E aí vem o crescimento por expansão. Nós temos uma obra em Trofa, estamos acampando uma obra na Espanha. Se Deus dirigir a gente para abrir alguma igreja aqui, a gente abre. Mas eu não vou abrir nenhuma igreja porque eu quero ter números. Não, eu quero que o Senhor me dirija. Poderíamos ter aberto igrejas aqui. Poderíamos abrir uma lá na Rua do Avivamento, poderíamos abrir uma outra aqui para cá e tal. Não, mas eu não quero concorrência, não quero concorrer com ninguém, não quero fazer nada que Deus não nos dirija, eu quero ser útil ao reino do Senhor. Se Ele falar, abra uma igreja no bairro aqui embaixo, eu vou abrir. Mas se Ele não falar, vamos continuar cuidando dos lugares onde Ele tem nos dirigido. E eu não esqueço as visões que várias vezes Deus deu a vários pregadores que vieram de fora e a vários irmãos. Quando nós estávamos ainda naquele templo ali, quando várias bandeiras de todas as nações enchiam a igreja. Quem lembra disso? Então essa é uma direção. E Deus já tem mostrado quando abrimos em Trofa e quando reconhecemos em loco o que está acontecendo na Europa com carência do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então vem o crescimento por expansão. E aí? Temos contribuído para o crescimento da igreja do Senhor Jesus? Vira para o seu irmão e diga: faz uma carinha boa. Faz uma carinha boa. Se ele fez a cara feia, é porque a coisa está feia. Vira para outro, fala: faz uma carinha boa. Isso, olha nos olhos dele. Diga: eu te amo, meu irmão. Jesus está contigo. Diga: você vai vencer. Diga: essa carne não vence. Vamos como família ganhar almas para o Senhor.
Vamos, como família da fé, entrar na oração, no jejum, na santificação, no propósito. Vamos nos tornar uma igreja mais viva ainda, mais ungida ainda, mais cheia do Espírito Santo ainda, mais frutificando, aleluia, tendo sido avivada. Então fique sobre os pés. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, dentro de tudo isso que falamos, saiba que nós temos um adversário cruel, invisível, que age com setas, que age com intrigas, com divisões, com contendas. Preste atenção nisso, por favor. Nós temos um adversário que cria sentimentos ruins, que leva as pessoas a odiarem, magoarem, se afastarem, se isolarem. Mas nós temos um Espírito Santo dizendo: sejam um só corpo. Membro isola de corpo? O que eu costumo falar, já vi uma mão andando por aí? Membro isola de corpo? Um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só Senhor de todos, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos, que está em todos, que é por todos. Vamos contribuir para a causa do Senhor? Você pode até não fazer parte dessa igreja amanhã, se Deus lhe dirigir. Mas onde você for, leve essa lição. Leve essa lição. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar num lugar e fazer muita coisa e pensar que ninguém está vendo, que ninguém reconhece, que ninguém, porque eu que devia isso, que eu devia aquilo. Deixa eu te falar, mas você está trabalhando para Jesus? Você está ajudando essa causa, esta casa, esta obra? Quando chegar lá no céu, Jesus vai te provar que viu tudo. Jesus vai te provar que viu tudo. Ele vai te provar que viu tudo. Seu galardão não é aqui, seu galardão é no céu. Nossa coroa não é aqui, a nossa coroa é no céu. Faça com humildade. Deixa Deus lhe abençoar. Vamos fechar os nossos olhos. E usa-me, Senhor, se te serve a minha vida, usa-me, e usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Fale com Deus agora. Peçamos perdão ao Senhor pelas omissões. Peçamos perdão ao Senhor pela falta de entendimento das coisas espirituais. Peçamos perdão ao Senhor pelas nossas ignorâncias. E você, homem, que ainda não acreditou em tudo que ouviu, embora tenha sido bíblico, peça a Deus, diga: Senhor, se é verdade o que esse camarada está falando aí na frente, me dá uma experiência nessa noite, e eu te digo que Deus lhe dará, para você tomar uma nova posição com Deus. Faça isso, o Espírito te conhece. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, nos humilhamos na Tua presença, confessamos nossos pecados, nossas falhas, nossas omissões, nossos erros, muitas vezes atrapalhar a obra, mas reconhecemos que o Senhor tem um chamado para todos nós.
nos lava no teu sangue, perdoa as nossas omissões, perdoa os nossos pecados, nos perdoa, Senhor. Arranca de nós tudo que o inimigo colocou, arranca de nós toda vontade que não vem do Senhor, meu Deus. Arranca de nós tudo que atrapalha o Senhor. Nós fomos chamados para Ti e nos rendemos ao Senhor. Confirma a Tua obra, confirma o Teu propósito em nós, confirma o Teu querer em nós. Meu Deus, meu Pai, nos lava no Teu sangue, nos faça limpos, nos ajuda a sermos nascidos de novo nas áreas que ainda é necessário, Senhor. Repreende toda a fúria, toda a confusão, arranca essa revolta, arranca esse mal, demônio das trevas, sai! Nome de Jesus. Adamashore kabadai, erakamanturamashai. Levantemos as nossas mãos, receba poder do alto, receba renovo do alto, receba força do alto, receba graça do alto, receba luz do alto, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Crianças, vamos orar, crianças, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, crianças, levantem as mãos, adolescentes, vamos orar, mocidade, vamos orar, senhores, senhoras, levantemos as nossas mãos, Gadablavasha Kandaraia, Oramaka Shodaraia, clame o poder do alto, clame a presença do alto, clame que Deus te encha do Espírito Santo, que Deus nos dê entendimento espiritual. Recebei do Espírito, recebei, Gadabra Shandai. Meu Deus, como o Senhor encheu a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 19, enche esta igreja um pouco mais, aviva a tua igreja um pouco mais, renova o entendimento da palavra, e Gamandurubo Shamaia, e nos faça testemunhas do Senhor em todos os lugares. Assim abençoa, é a nossa oração, no nome de Jesus. Quem concorda e quer, diga amém, Senhor. Tome assento. Nossas crianças hoje estão fazendo muito barulho. Glória a Deus. Vamos entender, meus irmãos, que o poder é dado para servir. Não é para ninguém se tornar estrela, para servir. Vamos apenas ler o relatório e encerrar a escola. As crianças hoje não comportaram, então não vamos cantar. E as tias têm autoridade para chamar atenção. Tá bom? Glória a Deus. Dos tais é o reino dos céus. Temos que dar toda a liberdade, mas ensinar desde criança como se deve comportar na casa de Deus. Vocês concordam? É isso que faz bem para as nossas crianças. Tem outra coisa, pais, cuidado com as crianças e os celulares que vocês estão dando fora de tempo. Sabia que um celular, escute, preste atenção. Sabia que o celular é um dos motivos que tem desviado muitas pessoas e muitas crianças? As crianças não têm mais paciência de ouvir palavras de Deus. Já notaram isso ou não? Tias da escola dominical, fiquem sob os pés. E das salinhas. Nossas crianças têm paciência de ouvir palavras? Está ouvindo as tias, pais? Sabe por que não tem? Porque há uma infiltração via internet. Estão me ouvindo bem ou não? Há uma infiltração via internet. E aí quer ouvir falar, e as tias vão concordar, muito mais do super-homem do que de Jesus. Muito mais desses ídolos teens do que de Jesus. E a culpa muitas vezes é dos pais. Porque dão celulares. Por que dão? Porque agora fiquem tranquilo. Fiquem em paz. Não, mas foi só um joguinho. Que joguinho é esse? E o que vem depois do joguinho? E a opção de descer o dedo?
Fiquem atentos, não percamos as nossas crianças. Por isso que quando chega a idade da adolescência, a pior coisa para certos adolescentes que nasceram na igreja hoje é estar na casa de Deus e ter que esperar o culto acabar. Enquanto nós temos adolescentes que querem ser instrumentos de Deus, vasos de Deus. Nós temos crianças que querem ser usadas por Deus. Temos pessoas dispersas. Quantos pais querem receber de Deus sabedoria para educar seus filhos? Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Tome assento, vamos só ler os relatórios. Eu cumprimento a igreja com a paz Momentinho, do Senhor. irmã Vanessa. Espera aí só um pouquinho. A paz do Senhor, irmãos. Só para comprovar o que o pastor falou, hoje na nossa sala, a irmã Cíntia está aqui e ela vai confirmar. Uma criança, ela disse assim, eu não quero mais aprender, eu já sei tudo, do que eu não preciso ouvir nada. Aí eu falei com ele, expliquei, né? Aí eu disse para ele assim, mesmo que você já conheça as lições, você precisa saber que em cada palavra Deus traz algo novo para a nossa vida. Eu não aprendi tudo até hoje. Aí a criança disse, eu já sei, eu já aprendi tudo. O que eu noto? Essa criança, ela não tem mais a paciência, a ansiedade é tão grande, a vontade de estar com o dedinho o tempo inteiro, as coisas muito rápidas, instantâneas, o tempo todo. Então, o que eu noto é isso, elas estão tão agitadas, tão ansiosas, que elas não têm mais tempo para ouvir. Então, eu expliquei para as crianças, eu falei, não, é assim, é assim, é assim. E fui muito clara com essa criança. Se você já aprendeu tudo, pega suas coisas e vai lá para a igreja, chama o seu pai e vai embora. Ou você vai lá para o altar no lugar do pastor e vai pregar para a igreja. Porque uma criança de 8 anos falar para mim que já sabe tudo e que não quer aprender mais nada. E a gente vê que a criança da nossa igreja, que é de irmão que está trabalhando na obra. Então, assim, é um alerta. As crianças não têm mais. Só se tiver algo assim, ó, o tempo inteiro, aquela loucura, aquela, sabe, no trem, eles não sabem mais. Aqui agora, ó. Eu falei lá hoje, vocês comigo não saem correndo pela igreja. Quando nós estamos no banco, vocês façam uma fila e a gente vai andando. Porque a hora que o senhor fala, liberar, sai tudo correndo, cada um para um canto. Na hora de voltar, eu falei a mesma coisa. Falei, o pastor orou inicialmente, vocês não abaixaram a cabeça no horário. Nós vamos sair. Isso a gente fala lá, pastor, é 5 em 5 minutos. As irmãs aí podem falar que isso é verdade ou mentira. Quando a gente sai lá, nós vamos sair, nós vamos para o banco. Agora é hora de sentar lá, eu ouvi o pastor, hora de orar, aí você tem que ficar, levanta, não levanta. Teve uma criança que não vou levantar. Aqui agorinha. Aí você tem que falar, levanta, faz silêncio, para de mascar chiclete, recolhe o chiclete, joga fora. Então, olha como que estão as nossas crianças da igreja. E na escola que eu trabalho, é 1000 vezes pior. Eu assessoro 7 escolas, 100 e tantas salas de aula, multiplica por 30 alunos. Então, na escola, as coisas estão muito piores. Aí aqui, às vezes a gente tem que perder tempo na hora da palavra lá, para ficar ensinando isso. Senta, não vai, levanta, ora, não levanta, não sei o quê. A hora que termina aqui, eu falo para eles, não sai correndo. Quando o Senhor fala amém, todo mundo. Então, assim, são alertas. Não é que eu quero interferir na vida da família, mas assim, se continuar assim, os pais vão perder o controle. Não vão dar conta, não. Porque a gente vai passar a linha, a gente tem uma batalha muito grande nessas questões. De mandar sentar, de ouvir a palavra, de não quero aprender, de já sei tudo. Então, é muito complicado. Então, assim, é um alerta para os pais. E para vocês. Eu falei, senta e ouve o pastor. Hora de orar, orar. E teve criança aqui que eu tive que ir lá e falar, levanta, ora. E ela falou, não levanto. Então, olha só o quanto que a batalha é grande. E agradeço a oportunidade. A irmã Leslie, ela é serva de Deus e ela é pedagoga. E ela tem
uma liderança de várias escolas. E o que ela falou aqui, não é para o pai e a mãe ficar nervoso, porque não sei. Não, falou para ajudar. Para ajudar. E os pais deveriam chegar nas professoras. Como é que está o comportamento da minha criança? Pode falar, seja sincero comigo. Ela é isso, assim, assim, assim. Que bom, porque eu vou ajudar ela a melhorar. E não, escute aqui, pais. E não é pegar a criança, olhe para cá. Olhe para cá. Olhe para cá, irmãos. Oi. Deixa a criança, não é hora de nada não. Olhe para cá. Está olhando para cá? Não é para chegar lá na sua casa e bater no seu filho, não. Isso aí é a pior coisa que você vai fazer. É chegar lá e conversar. Depois de uma coisa como essa, a gente conversa. Tá bom? E a disciplina, ela deve acontecer na medida dos erros que envolve disciplina. Se não envolve, criança é criança. Certo? Então, ame a sua criança. Nós amamos nossas crianças, ungimos sempre as nossas crianças. E nós falamos isso por amor. E por que eu estou falando isso? Porque é uma área melindrosa. Nós já tivemos pais revoltados. Porque, por exemplo, 4 vezes no banheiro, é muito ou não na hora do culto? Sim ou não? E aí, o obreiro fala, não, meu filho, já veio aqui, agora você não volta lá. Porque ele sabe, né? Aí o pai pega, 4ª vez na mão, mãe, e passa perto do obreiro e fala, deixa que eu te levo, meu filho. Está criando um delinquente, um marginal, que vai pensar que tudo as pessoas devem a ele. Sim ou não? Irmãos, eu acho que eu vou ter que dar aquele estudo de novo. 11 maneiras de formar um delinquente dentro de casa. Já dei ele 2 ou 3 vezes aqui, vou dar novamente. Porque as crianças vão virando gente mais grande, né? E aí vem as outras. Então, não acha ruim essas coisas não, meu irmão. É para o bem da sua criança. E outra coisa, é para o seu bem e poupar a sua vida quando essa adolescência chegar. Uma das piores coisas que tem hoje, irmãos, é a adolescência na vida de quem não teve formação até 8 anos. Porque a personalidade da criança, ela é formada até 8 anos. E aí o pai acha bonitinho, fala que é namorado, fala que é namorada, fala que é isso, fala que é aquilo, e está formando a personalidade. Depois arranca, só Jesus. Diga. Pastor, irmãos, o que a irmã falou, meu filho tem 8 anos, ele não está aqui hoje, mas ela falou, é para só confirmar e para os irmãos, estou vendo um pastor ali falando, porque o que ele falou eu já vi acontecer de muitos pais voltar com o pastor e às vezes nem querer vir para a igreja mais. Deus fala e a pessoa fecha os ouvidos e vira as costas e acha que é o pastor que está falando. Meu filho tem 8 anos e o que a irmã falou é como se ela estivesse falando do Felipe, né? E eu pego toda observação, toda orientação e oro e peço a Deus discernimento. Eu oriento meu filho, eu ensino ele sobre autoridade, eu ensino ele sobre reverência e como se comportar nos lugares. Desde os 3 anos é uma luta espiritual com essa questão de celular, tablet. O pastor sabe tanto que o Felipe é inteligente e desde os 2 anos ele decorou todas as marcas de carro e de celular. Você mostrava o seu celular para ele, ele te falava a marca dele e começava a falar sobre o celular para você dar o celular para ele mexer. E ele não tem celular, eu não deixo ele mexer com o celular. Às vezes, hoje na escola, a escola na lista de material pediu um tablet, eu não vou comprar. Eu já falei para a diretora, se meu filho tiver que ter um tablet para frequentar uma aula, ele não vai. Eu mudo de escola. Porque a orientação é não ter.
mas eu sou taxado até de terrorista, de exagerado, de uma pessoa que está fora de noção, e sempre Deus tem confirmado para mim, não dá. Eu tive que trocar de celular, porque meu trabalho me exige um telefone, e o meu estragou, porque senão não consigo trabalhar. E a gente guardou o celular para certas aulas que o Felipe tem na escola. E ele viu esse celular lá, desde a hora que eu troquei de telefone, ele já colocou na cabeça dele que aquele telefone é dele. E essa semana, antes de ontem, ele virou para a Jéssica e falou, e para minha mãe, ele conseguiu se abrir, e falou assim, começou a chorar, eu preciso de um telefone celular. Como se fosse um adulto, um adolescente em miniatura. E, mais uma vez, Deus confirmou, não vai ter o telefone celular. A minha conversa com ele, a partir dos 10 anos, a gente vai ver se você vai poder começar a mexer no telefone. E Deus já confirmou isso em outras vezes aqui. Então, pais, essa questão que a irmã falou aqui, não é a primeira vez que ela fala, não é a primeira vez que o pastor fala, desde quando eu voltei para a igreja, que eu fiquei afastado, estava desviado, sobre o telefone celular para criança. E realmente, ele começa a jogar, aparece uma mensagem, clica aqui, a hora que você vê, ele está em outras coisas que não tem nada a ver. E de vez em quando meu filho solta, o jogo é assim, assim, assim. Ele vai para a escola, na escola tem telefone. Ele vai para a casa de algum familiar, o familiar coloca o telefone na mão. Eu já briguei com familiar, já briguei com parente por causa disso. Ninguém entende. É uma coisa maligna, é uma coisa do diabo. Então, se você puder escutar o que o pastor está falando, isso é de Deus. Toma cuidado. Amém, meus irmãos. É um alerta para nós. O celular é uma bênção, a internet é uma bênção quando a gente sabe usar a parte boa dela. Então tem que ter maturidade. Vamos ouvir irmã Recilane, mas seja rápido, irmã Recilane, que aí os 20 minutos que eu queria já... Mas está sendo bom porque está contribuindo, né? Você está acordando, pai? Está acordando, mãe? Você está nervoso ou está achando bom porque está tendo uma direção? Estou perguntando para os pais, está achando ruim ou está achando bom? Paz, Senhor, igreja. O que eu gostaria de deixar para a nossa igreja, como estudiosa, né, de violência e criminalidade, eu tenho doutorado em sociologia, né, e o que a gente vê é o seguinte, é que a sociedade ela tem nichos de formação de personalidade. O primeiro raio de formação social é a família. Existem, né, os núcleos de poder, que é o pai e a mãe, e os núcleos, né, que são os núcleos que recebem ordenamentos, que são as crianças. Quando elas vão para a escola, é o outro processo de socialização, que também se pontua na hierarquia. Existe o professor e os coleguinhas. O professor, ele admite a passagem do conhecimento, como a formação social, e os alunos aprendem mediante regras de prova, regras de convivência com o coleguinha. E também existe, entendeu? A formação social da igreja, que é pautada também na hierarquia. Aqui, a escolinha bíblica, as salinhas, elas funcionam como uma reprodução de uma forma de entendimento melhor para as crianças. É só uma adaptação pedagógica da palavra, que é pregada aqui, mas direcionada para as crianças. Quando a sua criança não respeita um professor da escolinha bíblica, ele não vai formatar psicologicamente e sociologicamente o dever de respeito às autoridades, que é o que se forma uma boa sociedade, um bom regime de convivência. Se o seu filho não consegue respeitar a professora da escola bíblica, que representa um motivo educacional e um motivo espiritual, ele está cerceado de muitas coisas na vida. Ele não vai crescer, porque o mundo é formatado por hierarquias, por responsabilidades muito mais do que direitos.
Então, os pais têm que procurar a professora de escola bíblica e perguntar como que o meu filho está se comportando. Porque existem papéis. O papel de aluno numa escolinha bíblica é diferente do papel de filho na sua casa. É muito diferente. São locais diferentes, formas de se comportar diferentes e hierarquias diferentes que têm que ser respeitadas. Porque se o seu filho não respeita essas hierarquias, ele não vai se dar bem num concurso público, numa faculdade, em lugar nenhum. Eu falo como uma pesquisadora de violência e criminalidade. Ele vai se tornar um delinquente. É isso que ele vai se formar. É isso aí. E é fato, irmãos. É isso aí. Então, é bom você estudar sobre a teoria dos papéis, porque você vai entender o comportamento para cada lugar. Isso é muito bom que ela citou a teoria dos papéis. É muito bom. Você tem que, quando a sua filha chegar, o seu filho chegar reclamando do professor, da professora, queira ouvir as partes e tratar as partes. Nunca esteja do lado do seu filho para apoiar o erro. Esteja do lado do seu filho como pai para ajudá-lo a triunfar sobre as situações da vida. Mas nunca apoiar um erro. Entendeu? Meu filho nunca faz isso. Ah, mas faz. É porque perto dos pais, um comportamento, longe dos pais, outro. Então, olhe para mim, o seu filho não é o que é perto de você. Ele é o que é longe. Assim como os crentes não são o que são dentro da igreja. Eles são o que são longe da igreja. É lá que a gente se revela. Entenderam? Vamos ajudar? Isso aqui está contribuindo ou destruindo? Vamos ajudar? Vamos ajudar? Vamos orar mais para os nossos. E outra coisa, como ela disse, a maior referência é a família. Se você não tem um comportamento que é ensinado para que devamos ter, como você quer que seu filho viva? Se você mente, diz para o filho não mentir. Ensina a criança. Qual que é a próxima palavrinha? No. Não é o. É no. É estando juntos no caminho que deve andar. Amém? Nós temos famílias hoje sofrendo muito por causa de muitas coisas. Porque não ouviu uns conselhos tão simples e tão maravilhosos quanto esses que foram dados. Amém? Que Deus te ajude. E as nossas crianças são lindas, são maravilhosas, são de Deus. É por isso que estamos preocupados. Ok? Vamos lá para o relatório. Cansou, irmã Vanessa? A paz do Senhor a todos. Relatórios das classes do mês de janeiro de 2020. Classe Cordeirinho de Jesus, de 0 a 2 anos. Alunos matriculados 10, ausentes 9, presente 1. Classe Crescendo com Cristo, de 3 a 5 anos. Alunos matriculados 15, ausentes 2, presentes 13, oferta 1,50. Classe Mais do que Vencedores, de 6 a 8 anos. Alunos matriculados 21, ausentes 9, visitante 2, presentes 14, oferta R$ 7,80. Classe Luz do Mundo, de 9 a 10 anos. Alunos matriculados 10, ausentes 7, visitante 1, presentes 4. Classe Geração de Adoradores, de 11 a 15 anos. Alunos matriculados 24, ausentes 12, visitante 1, presentes 3, ofertas R$ 1,00. Classe Mocidade Formosa, 16 anos, acima. Alunos matriculados 39, ausentes 16, presentes 23. Classe Alunos matriculados 163, ausentes 48, presentes 115, oferta R$ 101,50. Total geral das classes: alunos matriculados 282, ausentes 95, visitantes 4, presentes 191. Total de ofertas R$ 111,80. Eu agradeço a oportunidade. Amém.
Glória a Deus. Lembrando que nós temos pessoas viajando, Maciel e família, o Edson e família, foram os que avisaram, os outros não avisaram. E temos os irmãos que estão para a Emetec, né? 6 jovens que estão ali sendo edificados, que Deus continue abençoando eles lá. Ok? Deus abençoe você, fique sobre os pés. Vira para o seu irmão e diga: o departamento da família estará vendendo pizzas pré-assadas e assadas na cantina hoje à noite. Vira para o seu irmão e diga: faça a sua encomenda. Amém? E diga para essa pessoa: pizzas deliciosas. Vai encher sua barriga e vai abençoar as famílias. Pronto? Então tá bom. Curva a sua cabeça. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, a comunhão e as consolações e a presença viva do Espírito Santo, seja com toda a igreja, seja com os nossos filhos que amamos, seja com os nossos pais, seja com as nossas famílias, seja com toda a igreja agora e para sempre. Os que recebem dizem: amém. Deus abençoe Marinéia Gonçalves de Minasul, que está conosco pela internet, e todos os irmãos, Anderson Siqueira de Goiânia, pai da Maria Eduarda. Deus abençoe Anderson. Janaína Rodrigues também, Anderson Oliveira, Maria Mendes, está de viagem, Deus abençoe. Elaine Poloniato, meu marido Leandro, ele está com pressão alta, mas creio que a obra, em nome de Jesus, Deus use de misericórdia e abençoe agora. Deus abençoe, irmã Eliane. Pete Silva, pai do Senhor com saudade, está de viagem, a irmã Pete, a família. Bolo de mandioca com cafezinho, irmãos, uma delícia. Os obreiros, tomem assento aqui, por favor, rapidamente, para nós fazermos a nossa breve reunião. Todos os obreiros já tomem assento aqui, por favor, para a nossa breve reunião. Internauta, Deus te abençoe.